Oi, pessoal do quarto ano. Já a Fátima tá aqui. Ficou lá no horário que postou no grupo, a aula de português. Mas como eu fiz fixação de vários conteúdos, aí eu achei melhor trabalhar aqui com vocês algumas unidades de história. Mas não fiquem preocupados que tem que fazer correndo, porque como hoje é o último dia, né? Se quiser deixar para as primeiras semanas de aula, não tem problema. Agora, quem gosta de fazer no mesmo dia, né? Se quiser fazer e passar para a tia Fátima, estou à disposição, tá? Olha, eu separei aqui, eu dei uma olhada e eu acho que tem alguns conteúdos mais assim que tem que ser bem dado, que vai ser aprofundado em séries mais avançadas. Então, eu peguei aqui a unidade 3 na página 162 e eu vou fazer com vocês, eu já vou dar as respostas, mas aí eu vou explicando para quem esqueceu, dar uma recordada nesses conteúdos, tá? Mas aí eu já vou dando a resposta porque é uma maneira de eu aprofundar mais aí, explicar mais, né? Que se alguém esqueceu, ok? Então, 162. A vida na pré-história, tá? Isso daqui vocês vão estudar mais no quinto, no sexto vai aprofundar, tá? Então, para ficar bem explicadinho, já a Fátima vai fazer com vocês. Sobre Luzia e seu grupo, identifique quais características indicadas nas alternativas a seguir estão incorretas e as reescreva de modo a corrigi-las. A Luzia foi aquele hominídeo, né, que foi encontrado no Brasil, mais exatamente em Minas Gerais, né? A tia Fátima explicou para vocês, o nome dela é até vamos dizer assim, uma homenagem à Lucy, né, que foi encontrada na África, e a Luzia, que foi encontrada no Brasil, mais exatamente em Minas Gerais. Então, as afirmativas que estão incorretas, ok? Então, ó, controlavam o fogo, eram sedentários, construíam ferramentas de metais, enterravam os mortos. Quais as que estão incorretas? Na época da Lucy, eles ainda não eram sedentários, eles ainda não tinham se fixado num lugar. Então, como que eu posso corrigir isso daqui? Eram nômades, viviam mudando de um lugar para o outro, tá? Construíam ferramentas de metais, ainda não, tá? Ainda eram, eles ainda não sabiam fundir o metal. Fundir é usar o fogo para derreter e depois dar uma forma diferente para ele. Ainda não tinha isso. Então, construíam ferramentas de pedra lascada, ok? Então, eram nômades e construíam ferramentas de pedra lascada, ok? Agora, o número 2. A extinção da megafauna brasileira ocorreu há aproximadamente 10 mil anos. Megafauna, né? Aqueles animais que vocês até colocaram, colaram os adesivos com os animais daqui. Marque um X na alternativa que justifica corretamente o desaparecimento desses animais. Então tem caça humana, mudanças ambientais como aumento da temperatura, desmatamento das florestas e terremotos. A caça humana
no Brasil não foi o que fez com que essa megafauna desaparecesse. O desmatamento das florestas, não, porque não existia ainda esse desmatamento, né? Terremotos também não, porque o Brasil não tem terremotos. Então, mudanças ambientais. A temperatura foi aumentando e esses animais não eram adaptados a temperaturas mais altas, quer dizer, mais quente, tá? Então, é para marcar o segundo quadrinho. Qual a relação entre a técnica de domínio do fogo e a chamada idade dos metais? Ô, gente, a idade dos metais é quando eles passaram a fazer objetos de metais, né? O cobre, principalmente, o estanho. O ferro foi já nas primeiras civilizações, porque ele precisava de uma temperatura mais alta. Então, o que é a idade dos metais? Quando eles aprenderam a fundir os metais. O que é fundir? Pegar o metal e colocar no fogo, porque aí esse metal derrete e depois eles colocavam, né, em formas para obter os seus materiais. Então, só depois da descoberta do fogo é que eles conseguiram fundir os metais, porque para fundir tem que ter altas temperaturas. Como que eles conseguiam essas altas temperaturas? Com o fogo, tá? Então, por isso que ficou a idade dos metais. Aí eles faziam pontas de lanças, ferramentas para o dia a dia deles, ok? Então, a resposta aqui foi a partir do domínio do fogo que eles aprenderam a fundir os metais. O que é fundir? Derreter os metais no fogo e dar uma forma para esse metal, para eles usarem o objeto, tá? Agora na página 163. Na pré-história, uma das formas de sobrevivência dos seres humanos foi a caça. Foi o que eles conseguiram se manter se alimentando da caça. Mas com o tempo, a relação com os animais foi se transformando, principalmente por meio da domesticação. Como isso aconteceu? Olha, antes eles caçavam as feras, né? Só que depois os filhotes dos animais começaram a se aproximar dos humanos. E aí eles passaram a conviver com os humanos e foi feita a domesticação desses animais. Então foi a partir do contato dos homens com os filhotes dos animais que se aproximaram dos humanos, ok? Agora aqui, esse eu vou deixar para vocês fazerem. Os cães foram os primeiros animais domesticados pelos seres humanos. Desenhe e explique a relação entre os seres humanos e seus cães em diferentes épocas. Vocês vão fazer um desenho mostrando os seres humanos e os cães na pré-história. Lembrem das pinturas rupestres, tá? E os seres humanos e seus cães na atualidade. Aí vocês vão fazer um desenho. Então, aqui nos seres humanos com os cães na pré-história, lembrem das pinturas rupestres ou do momento que os cães começaram a ajudar na caça, né? Aí vocês podem desenhar aqui, né? Começaram a proteger os seres humanos e ajudar na caça, né? Agora aqui, ó, criatividade de vocês. Hoje em dia, como que é essa relação entre seres humanos e seus cães, ok? Agora, na página 164, o fogo permitiu aos grupos humanos pré-históricos a produção de instrumentos importantes para a sua sobrevivência. Identifique abaixo a técnica usada pelos povos primitivos. Tem aqui
fogo e barro, é um vaso de cerâmica. Então, como que eles usaram o fogo para fazer isso daqui? Eles modelavam, davam a forma para o objeto de cerâmica e depois queimava, né, para fortalecer. Então, aqui, vaso de cerâmica, modelagem e queima do barro, ok? Só isso que é para escrever. Agora, fogos e metais. Aqui são pontas de lança de ferro. Então, o que vocês vão escrever aqui? Aqui já aconteceu a fundição de metais. Quais metais no começo? O cobre, o estanho, o bronze. O ferro já foi na época das primeiras civilizações, porque o ferro precisa de uma temperatura acima de 1000 graus. E os homens da pré-história não conseguiam essa temperatura, tá? Então, ó, fundição, fundia o metal, derretia o metal, fundir é derreter o metal. E aí depois dava essa forma para eles, tá? Então é só para escrever isso, ok? Se tiverem alguma dúvida desse conteúdo, ainda podem me perguntar, ok? Agora, na página 165, que é a unidade 4, é a época das cidades. As cidades têm história. Então, enumere corretamente, em ordem cronológica, os seguintes acontecimentos. Cronológica, à medida que foi acontecendo. Eu sei que tem uma certa dificuldade nessa atividade, eu vou fazer junto com vocês para explicar. Então, tem aqui aumento da produção de utensílios de cerâmica para armazenar os alimentos, desenvolvimento da agricultura e aumento das colheitas, necessidade de um lugar apropriado para estocar os alimentos. Estocar é guardar, né? Necessidade de armazenar as sobras das colheitas. Então, o número 1, o que veio primeiro na época aqui das cidades? Desenvolvimento da agricultura e aumento das colheitas. Então, esse é o número 1. Eles desenvolveram a agricultura e foram criando técnicas para melhorar a agricultura e com isso aumentou a colheita. Número 1. O número 2 é a necessidade de armazenar as sobras das colheitas. Como eles passaram a produzir, aumentou a colheita, eles guardavam o que sobrava. Então, é a necessidade de armazenar. Número 2. O número 3, aumento da produção de utensílios de cerâmica para armazenar os alimentos. Aumentou a colheita, eles sentiram necessidade de guardar o que sobrava, né, da colheita, eles usavam e sobravam. E aí, o aumento da produção de utensílios de cerâmica para guardar o que sobrava. E por último, necessidade de um lugar apropriado para estocar os alimentos, ok? Então ficou assim, 3, 1, 4 e 2, ok? O número 2, explique o que é o escambo e cite um exemplo. Escambo é a troca de uma mercadoria por outra, né? O escambo não envolve dinheiro, moeda, ok? Então, escambo, troca de mercadorias por outra mercadoria. Aí tá pedindo aqui, cite um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma peça de cerâmica troca por um saco de cereal, por cereais. Isso é o escambo. E o exemplo é esse. Uma pessoa que tem um objeto, um utensílio de cerâmica, troca por um cereal. Esse é o escambo, ok? Podem colocar esse exemplo que a tia Fátima falou. Número 3.
circule os principais gêneros agrícolas produzidos pelos povos da Mesopotâmia, tá? Então tem alho, cevada, melancia, banana, tâmara e cebola. Então, olha, o que eles produziam? Alho, cevada, que é grão, né? Tâmara, que é uma fruta, e cebola, ok? Então é para circular: alho, cevada, tâmara e cebola. Melancia e banana eles não produziam ainda não. Agora, na página 166, é para vocês responderem. A Mesopotâmia era uma região quente e seca. Como os povos mesopotâmicos conseguiram desenvolver a agricultura? Lugar seco e quente. Como que na Mesopotâmia, e era tão boa o solo para plantação na região, que vários povos, né, disputaram essas terras. Por que eles conseguiram desenvolver a agricultura? Por causa dos rios Tigre e Eufrates, que fertilizavam o solo às suas margens ali, né? A Mesopotâmia era um corredor entre esses dois rios, e os rios é que fertilizavam o solo, onde se desenvolveram várias civilizações na Mesopotâmia, tá? Ó, Rio Tigre e Eufrates, nome com letra maiúscula porque é o nome do rio, tá? Agora o número 5. Quais os principais animais criados pelos povos da Mesopotâmia? Qual a sua finalidade? Eles criaram ovelhas, cabras, bois, tá? Os porcos, né? Agora, qual era a sua finalidade? Para alimento, né? Eles comiam a carne, obtinham o leite e a lã desses animais, que tem as ovelhas ali, né? E os bois também serviam para movimentar o arado, o arado é mexer na terra ali para depois plantar, tá? Então eles criavam bois, cabras, ovelhas, porcos. E qual era a sua finalidade? Para obter lã, leite, carne. E os bois ainda ajudavam a movimentar o arado. Resposta aí. Quem exercia a autoridade em um clã? Lembra que os clãs eram grupos, né? Até grupos pequenos de famílias. Então, quem que era a autoridade, quem que era o líder do clã? A pessoa mais velha do grupo, tá? Então, não tinha eleição, não tinha cargo hereditário, nada disso. A pessoa mais velha é que era uma autoridade daquele grupo de pessoas da família, da mesma família, ok? O número 7 é para escrever V para as afirmativas verdadeiras e F para a falsa. A propriedade das terras da Mesopotâmia mudava por meio de compra e venda. Falso. Era até por meio de guerra, né? O povo chegava, expulsava o outro e tomava as terras. Não tinha ainda essa ideia de compra e venda, não. Eles chegavam, se estabeleciam e iam plantar. Chegava outro povo ali, expulsava, às vezes até por meio de guerras mesmo, né? Então, essa é falsa. A maioria dos habitantes da Mesopotâmia praticava agricultura com o cultivo de cevada, cebola, alho, tâmara, gergelim. Acabamos de fazer ali. Verdadeira. As moradias de Satal, Uyuki e das diferentes cidades da Mesopotâmia eram feitas de pedra e madeira. Falso. Era de barro, né? A gente até comparou
as casas ali com casa de pau a pique, né? Então, falso, não era pedras e madeira, era barro. Agora, o número 8. Observe a imagem a seguir que retrata uma feira da antiga Mesopotâmia. Olha lá. Na cena, há uma situação que não corresponde às trocas comerciais da Mesopotâmia. Qual é ela? Circule na imagem e justifique sua resposta. No primeiro plano ali da imagem, tem duas pessoas, olha lá. Um tá dando moedas para o outro e o outro vai dar um produto de cerâmica. Então, o que não corresponde a essas trocas comerciais? Vocês vão circular as mãos deles ali, com moedas e com um jarro de cerâmica. Por que ela não corresponde a essas trocas? Porque nessa época não se usava comércio envolvendo dinheiro e ele está dando moedas ali, então não corresponde ao comércio, as trocas do comércio. Então vocês vão circular as mãos dos dois ali e dizer que nessa época não se usava moeda, dinheiro. Então, está errado, era troca, era o escambo, mercadoria por mercadoria, ok? Então, gente, ó, agora essa página que nós já fizemos, né, a unidade 5 e a unidade 6 foi até uma atividade avaliativa, ok? Então, gente, a minha aula de hoje termina aqui. Quero agradecer demais o apoio de pais, de família de vocês, que foi muito importante para mim esse apoio, né? Quero agradecer as crianças que participaram, que mandaram as coisas para a tia Fátima corrigir, tá? Quero pedir desculpas por erros. Tia Fátima cometeu erros, mas é porque eu estava assim aprendendo uma coisa muito nova, né? Tia Fátima nunca imaginou que daria aula dessa forma. Então, minhas desculpas pelos erros cometidos. E quero desejar que vocês descansem com muita saúde, com muita paz, tá? Que tudo corra bem nesses dias que vocês vão ficar em casa, sem ter as atividades, vão descansar, aproveitem bastante e contem com o meu amor e o meu carinho, aí que a gente vê o tanto que ama vocês, né? Nossa Senhora, fico com vontade de abraçar, beijar vocês. Então, gente, boas férias, aproveitem com muita saúde e em agosto a gente se reencontra. Qualquer coisa que precisar de mim, estou à disposição. Beijos, amo vocês, minhas crianças queridas, tá? E muito obrigada por todo o apoio, por toda a força que vocês me deram e me desculpe pelas falhas cometidas, pelos erros, mas estou sempre procurando fazer o melhor, ok? Beijos. Deus abençoe cada criança e cada família.